Eu vou começar uma fala com uma introdução que vai paralisar aí no meu primeiro slide, e depois a Duda vai me ajudar na apresentação dos slides. O mundo contemporâneo, ele oferece mecanismos muito atraentes para chamar a atenção e despertar a curiosidade das nossas crianças e jovens em formação, concorrendo com a escola, né, que parece, aos olhos dos alunos, muitas vezes lenta e antiquada. Na mesma medida, né, as tecnologias digitais concorrem com os meios tradicionais, e um dos grandes desafios para a educação é reinventar-se, é incorporar o novo, mas não desprezar a tradição. É oportunizar as diferentes experiências, explorar meios e recursos de naturezas diferentes para enriquecer os processos criativos. E fomentar, acima de tudo, a vontade de aprender e o prazer de estar na escola. Vamos tratar neste encontro do valor da criatividade na formação humana e da necessidade dela ser incorporada como princípio metodológico, destacando as contribuições que ela pode trazer para a aprendizagem significativa na escola e em espaços de educação não tradicionais. A criatividade é um fenômeno complexo, polissêmico, pois recebe muitas definições, e é multidimensional porque pode ser investigada sob diferentes perspectivas. Você pode parar lá no primeiro mesmo. Eu te dou uma indicação quando for para seguir, tá, Duda? E pensada como uma função psicológica superior, ela representa uma ação tipicamente humana, como o pensamento, a linguagem, a memória, a imaginação, a atenção voluntária, o raciocínio lógico e formal, entre outros, como a Fernanda tão bem nos explicou, né? Mas a criatividade ela também é desenvolvida, como todas essas outras funções, nas relações que temos com os nossos semelhantes e nos contextos de coletividade, portanto, na nossa relação com o mundo. A criatividade, portanto, como dimensão humana, ela está presente na vida, e a escola pode ser um lugar especial para desenvolvê-la se assumir essa direção. Abrir espaços e dedicar tempo para que os estudantes exercitem e desenvolvam o seu potencial criativo, aprendam, né, se transformem ao aprender e transformem o mundo ao imaginar como gostariam que ele fosse. Então, nessa apresentação, refletiremos também sobre a importância da criatividade fazer parte da formação dos professores, para interferir em sua forma de pensar e agir, e para que eles consigam construir uma didática criativa, um ambiente na sala de aula propício para o exercício e desenvolvimento da criatividade de seus alunos. Então, como vimos, né, nas intervenções anteriores, o quanto é importante a diversidade de experiências e de interações. O professor que conhece as teorias e os métodos criativos pode provocar experiências profundas, articuladoras de conhecimentos. Todas as pessoas podem ser criativas, e os diferentes graus de sua manifestação na vida dependem de uma série de fatores correlacionados que discutiremos a seguir. E o estudante, ao ser considerado sujeito criador, pode atribuir sentido e significado à sua aprendizagem e ser conduzido à realização de seus projetos vitais,
protagonizando mudanças significativas para a sua vida pessoal e para a sociedade da qual faz parte. Então, eu venho com esta epígrafe como inspiração, dizendo que não se ensina o futuro, mas se ensina para que o futuro seja possível. É uma frase do Thierry Dedouve, do livro Refazendo Escola. Pode passar. Então, nessa apresentação agora, eu vou trazer para vocês algumas concepções históricas da criatividade, uma breve visão geral sobre as tendências pedagógicas, as pedagogias e métodos relacionados, para que a gente possa identificar onde a criatividade tem possibilidade de estar presente, e então encaminhar os princípios da educação criativa. Qual é a minha... Para quê, né? A minha intenção primeira? Para ultrapassar as concepções individualistas de criatividade e chegarmos nas considerações, né, nas influências socioculturais como marco importante a ser considerado. Pode pegar ritmo, Duda. O que eu pretendo é atualizar a criatividade, né, como ação criadora que gera resultados valiosos para os diferentes contextos e que, portanto, transforma tanto o sujeito criador quanto a cultura na qual ele está inserido. Quais serão as minhas bases conceituais? Eu vou trazer teorias da criatividade e, em particular, destacar a psicologia cultural da criatividade, que é uma novidade aí no campo dos estudos da criatividade. E finalizo a fala com alguns princípios contemporâneos da criatividade na educação, na ótica das influências socio-históricas e culturais, tanto nos processos criativos como nos processos de aprendizagem. Muito bem. Nessa perspectiva histórica sobre o conceito da criatividade, nós vamos ver que ela evolui do foco psicológico individual para o pragmático vivencial, abrindo campo para as influências socioambientais. As origens, na antiguidade, a criatividade estava muito correlacionada a elementos externos, então ela era entendida, uma das compreensões sobre ela é como se ela fosse uma inspiração divina. No Renascimento, se reivindica esse poder de Deus, né? Esse poder criador, e a criatividade passa a estar focada nos grandes gênios, nas pessoas iminentes. E a gente poderia dizer que um outro grande marco pós-moderno são as abordagens socioculturais, que daí democratizam, vamos dizer assim, a criatividade como atributo das pessoas comuns. As definições mais comuns, que ainda estão presentes no nosso meio, centram na definição da pessoa criativa ou dos produtos, das inovações, né? Destacando qualidades como novidade, originalidade. O resultado tem que ser valioso e apropriado. Portanto, a gente está numa abordagem do Big C, da criatividade dos grandes inventores, cientistas que produzem inovações de ruptura. Portanto, eles interferem e propõem o novo para o domínio. Pode passar. As abordagens individualistas, elas estavam profundamente ligadas aos processos de pensamento. Nós temos Guilford como um pioneiro que define os estilos de pensamento divergente e convergente, né? Então, o processo criativo é entendido como algo mental,
abstrato, né, que depois se materializa na forma, no resultado que será entregue ao meio e avaliado por ele, né? Pode passar. Nós temos aí uma contribuição importante do Mel Hodges, em 1961, que ao tentar fazer um levantamento de diferentes definições de criatividade, ele identifica 4 dimensões importantes presentes na maioria delas, que é pessoa, processo, produto e ambiente. Tenho que declarar que, para mim, conhecer o modelo dos 4 P's foi muito estruturante e organizador. Para entender esse fenômeno complexo, a gente pode, de fato, investigar a pessoa que cria, compreender os processos de criação que são diferentes de processos simples de solução de problemas, né? Os atributos que qualificam o resultado como sendo criativo ou não, e as características do ambiente que podem favorecer mais ou menos o desenvolvimento da criatividade. Pode passar. No entanto, as teorias mais recentes, que são, de fato, ainda as menos conhecidas, né, elas vão enfatizar as influências dos fatores sociais, culturais e históricos no desenvolvimento da criatividade. Daí chegamos na contribuição da professora Eunice Soriano de Alencar e Denise Fleit, lá da UNB, né, com 3 modelos como exemplificação de propostas que incorporam essas influências. Pode passar. A teoria de investimento foi proposta por Steinberg e Lubart. Eles criam uma metáfora, né, baseada na bolsa de valores para explicar o processo criativo. Eles dizem que as pessoas criativas, como boas investidoras, elas geram ideias e que naquele momento talvez não sejam tão valorizadas, né? Estão em baixa. E uma vez que tenham adquirido a aceitação, elas as vendem em alta, colhendo os lucros de sua boa ideia. Os autores destacam 3 habilidades intelectuais que são fundamentais aos processos criativos. Eu já chego no modelo componencial. Eles dizem de uma habilidade sintética, porque a inteligência, vamos dizer que é parte da inteligência que permite redefinir os problemas, percebê-los sob ângulos novos, gerar ideias novas, relacionar a informação nova com a antiga, como aquele exemplo que a Fernanda deu, né? Combinar elementos e produzir algo original. Aí estaria uma aprendizagem significativa, né? Que eu levo para uma memória de longo prazo. A habilidade intelectual analítica também é importante, porque depois de gerar muitas ideias, nós também temos que ter a capacidade de avaliar o valor das possíveis soluções, reconhecer as melhores ideias, descartar as que não nos servem. Então, seria o que o Guilford chamaria de pensamento convergente, né? O divergente abre possibilidades, o pensamento divergente faz o julgamento, a análise e as escolhas. Mas também eles falam da prática contextual, que diz respeito à persuasão. Então, no caso da teoria de investimento, haveria um trabalho de elaboração dessa ideia e persuasão até que outras pessoas reconheçam o valor daquela ideia. Pode passar. Um outro exemplo de modelo é o modelo componencial da Teresa Amabile.
A professora Teresa Amabile, ela investigou muito a questão da motivação intrínseca e extrínseca, considerando sim os fatores do ambiente para a Fernanda comentou das recompensas, né? Então, a motivação intrínseca seria o interesse pessoal e a motivação extrínseca, aquilo que eu recebo de fora. Muitas vezes, o apoio às minhas ideias, a valorização ou uma recompensa material, por exemplo. E esse modelo integra três elementos que interagem entre si: as habilidades de domínio, os processos criativos relevantes e a motivação. Então, eu queria destacar o papel do conhecimento para a criatividade, porque a gente rompe com aquele mito de que a criatividade é espontânea, que é gambiarra, né? Nada disso. Então, é a partir do conhecimento que a imaginação criadora poderá reordenar os elementos já conhecidos em dados novos. Pode passar. E, por último, a perspectiva de sistemas, que é a contribuição teórica do psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi. Então, ele diz: a criatividade não ocorre dentro dos indivíduos, mas é o resultado da interação entre o pensamento dos indivíduos e o contexto sociocultural. Criatividade deve ser compreendida não como um fenômeno individual, mas um processo sistêmico, pode passar, que envolve a relação de três elementos: a ação do indivíduo com toda a sua bagagem genética de experiências, de estilos de pensamento, comportamentos, atitudes, características de personalidade, etc., em um domínio específico. Então, quanto mais eu souber da minha área e quanto mais eu exercitar a minha imaginação criadora, mais eu terei possibilidades de propor elementos novos para o meu domínio, que serão avaliados e validados por um campo composto pelos especialistas. Então, a pesquisa do Mihaly, ela está muito centrada nas pessoas eminentes, então, nos grandes criadores, inventores, que propuseram inovações de ruptura. Está dentro daquele escopo do Big C. Pode passar. E chego finalmente na psicologia cultural da criatividade, que eu também ainda estou me aprofundando, né? Mas que traz contribuições, ela amplifica aquele modelo dos 4 P's do Rhodes, né? E ela diz que a criatividade não começa no pensamento, mas na ação, partindo das relações e das interações e nunca de mentes isoladas. Pode passar. Os psicólogos culturais, eles ainda aceitam, né, a concepção da criatividade como produções de inovações significativas, mas eles deslocam o foco do produto para os processos, do indivíduo para as relações e das avaliações universais para avaliações contextuais, porque, eventualmente, algo que é criativo aqui no Brasil, porque estamos dentro de um contexto sociocultural, pode ser que não seja em outra parte do mundo. Pode passar. E a psicologia cultural da criatividade, ao meu ver, ela reconhece as relações e interações entre as pessoas, os objetos e o ambiente, né, em todas as etapas do processo criativo. Pode passar. Temos um modelo dentro da psicologia cultural da criatividade do Peter Vlad Glavenul, do modelo dos 5 As. Então, se a gente observar bem, o que o Rhodes propôs como pessoa, ele nomeia como atores. O que o Rhodes nomeou como processo criativo, ele fala de ações criativas.
O Rhodes, produto, ele, artefatos, e o que o Rhodes fala como ambiente, Glavenu desmembra em audiência, que seriam as outras pessoas que a gente consegue interagir no processo e que também são potencialmente criadoras, e os affordances, que seriam as possibilidades de infraestrutura, de materiais, os objetos, portanto, os elementos favoráveis ou não à emergência da criatividade. Pode passar. Essas noções implicam assimilar a posição e a perspectiva dos outros em meio à ação criativa, intercambiando ou movimentando-se em distintos pontos de vista e estando em condições de refletir a respeito dessas mudanças. Glavenu e Neves Pereira, eles dizem que a diferença do modelo do Rhodes e desse modelo dos 5As é maior do que uma diferença de vocabulário, pois é uma mudança que deve tornar-nos mais capazes de entender o mundo e atuar nele. Em outras palavras, ajudar-nos a transformar a realidade. Daí, eu queria apresentar para os senhores em qual concepção de educação eu estou baseada, né? Pensando duas perspectivas essenciais e complementares à educação. Ela tem, sim, a missão de dar acesso ao saber já produzido, né? De informar, de apresentar as teorias, os conteúdos. No entanto, também tem a responsabilidade de formar o sujeito crítico, criativo e criador, que poderá criar novos conhecimentos. E se a gente observar a tríade conhecimento, professor e aluno, se nós tivermos consciência sobre como compreendemos o conhecimento, o que é conhecer, a nossa função como professores e como concebemos os alunos, nós conseguimos localizar uma tendência pedagógica, uma concepção que estará conectada a uma didática e a um método específico. Pode passar. Então, eu sei que aqui, os nossos participantes, a gente tem muitos professores, né? Por favor, pode passar o outro slide. Pode passar o próximo. Eu vou rapidamente pontuar, destacar alguns elementos do modelo tradicional, da escola nova e da crítica social dos conteúdos. A maioria de nós estudamos em escolas tradicionais e, como a Isabel falou, funciona, né? Nós não desconsideramos o conhecimento, né? Os fatos, eles têm que ser conhecidos, aprendidos e muitas vezes memorizados. Mas a escola tradicional, tal qual ela se configura, às vezes não abre espaço à ação criativa. Por quê? Se compreende o professor como o foco, né, de atenções, como detentor do saber, como se isso fosse possível hoje em dia, né? E os alunos como passivos receptores das informações. Métodos centrados em exercícios de memorização dos conteúdos, cópia dos modelos, e a avaliação, muitas vezes, privilegiando os alunos talentosos, que, como Gardner nos diz, privilegia, né, as inteligências verbal, linguística e lógico-matemática, desconsiderando várias outras, e que reproduzam o já conhecido. Pode passar. Em contraposição à escola tradicional, a escola nova, ela tende ao extremo oposto. Então, ao invés de enfatizar o professor, enfatiza o aluno, né? Ao invés de enfatizar os exercícios de cópia, abre as experimentações, aos processos expressivos, autoexpressivos, e, como resultado, avalia
processos, não dá importância muito aos produtos. As tendências mais atuais, eu vou aqui situar a histórico-crítica, ela dá uma equilibrada, né, trazendo a horizontalidade de professores e alunos, em processos dialógicos, relacionando teoria e prática, atitude crítica, discurso politizado e processos e resultados. Pode passar. Como um princípio de educação contemporânea, eu trago a fala da professora doutora Rosi Avelberg, numa citação literal, que ela diz: o professor é autoridade competente, mediador entre a experiência que o aluno já traz, né, e o saber, que direciona o processo de ensino e aprendizagem. Então, do que o aluno já sabe, caminha-se para o saber sistematizado, articulado, a prática social concreta. Então, parece que tendemos a um equilíbrio, né, e clareza das funções do professor, do aluno, dos processos de ensino e de aprendizagem, articulados às culturas, né? Pode passar. E aí que eu chego nos princípios da criatividade na educação. Como ela poderia estar presente, né? Se tivermos espaço para diálogo com a cultura. Então, assim, nem só assimilar e repetir o que a gente aprende, e também não desconsiderar a tradição, achando que as coisas se dão por geração espontânea, né? Mas conhecer para poder agir imaginativamente com autonomia e autoria. A autonomia se exercita na escola, se aprende, né? Ao sermos desafiados a solucionar problemas e a encontrarmos respostas fundamentadas, né? E em sintonia com o tempo que a gente vive. Pode passar. A educação criativa, portanto, pretende reinventar a escola e trazer o tom, né, de que nós precisamos transformar sempre a nossa maneira de ensinar, para que a gente crie situações de aprendizagem significativa. O professor tem que estudar sempre e ser muito sensível ao seu grupo e aos contextos nos quais ele está inserido. A educação criativa pretende potencializar a ação criativa para encontrar novas maneiras de enfrentar os desafios cotidianos e exercer ação criadora para fazer a diferença no mundo. Por que eu uso de diferentes maneiras, às vezes o termo criativo e às vezes criadora? O professor Saturnino de la Torre, é um catedrático da Universidade de Barcelona, ele fala que o criativo é aquele imaginativo que gera muitas ideias, mas o criador é aquele que, além de gerar as ideias, ele tem a habilidade de executá-las, realizá-las e comunicar os resultados. Pode passar. E finalizo com alguns atributos que considero fundamentais nesse ambiente de sala de aula, né? A gente tentar desenvolver a curiosidade, a atitude de correr riscos, de aprender com os erros, de não se acomodar, de conseguir tolerar as ambiguidades, estar aberto a novas experiências. Os alunos precisam acreditar neles mesmos e muitas vezes somos nós, professores, que fortalecemos, né? Quando a gente
faz um elogio, quando a gente aceita uma ideia, quando a gente orienta a partir de um erro, ao invés de puni-lo e criticá-lo. Pode passar. Outras funções importantes. A gente precisa exercitar a imaginação e a fantasia, ter o prazer em aprender, em trabalhar. Aprender dá trabalho, é difícil, precisamos dedicar tempo, assim como os processos criativos, eles demandam muita disciplina, né? E, finalmente, termos a coragem de lutar por aquilo que a gente acredita, pelas nossas ideias. Eu trago para vocês muitas referências, as referências, nesse caso, que eu usei para essa fala. Aquela pessoa que perguntou sobre aprendizagem significativa, um autor que fala sobre isso é o Ausubel. Ele fundamenta, dá as bases para uma aprendizagem significativa, que não é aquela de memorização de memória curta, mas é um conhecimento que eu poderei retomar quando eu quiser, porque ele fica numa memória de longo prazo. E como a Fernanda nos disse, a gente aprende aquilo que a gente colore com emoções, né? O Kneller, ele fala muito sobre ele apresenta as teorias da criatividade e as etapas do processo criativo e finaliza com a criatividade na educação. Eu escrevi um texto com o professor Asdrubal que fala da criatividade no ensino superior. Enfim, aí há muitas referências, se vocês quiserem, para entrar no nosso tema. E eu desejo a todos, né, que a criatividade faça parte da vida de vocês, porque desde que eu comecei a investigá-la, foi um divisor de águas e, de fato, nunca mais me distanciei do tema. Muito obrigada, deixo aqui meu contato para quem quiser, enfim, fazer um contato posterior.